Você já percebeu que a maior parte da nossa ansiedade não vem do que está acontecendo agora, mas do que ainda está por vir? Não do presente, mas do futuro. Do que pode acontecer, mas que ainda não aconteceu. É o medo do desconhecido, daquilo que não podemos prever. E esse medo, quando não é controlado, é capaz de nos paralisar completamente. Ele faz o presente parecer pesado. Ele faz com que qualquer ação, qualquer decisão seja difícil demais. E quando você menos percebe, ele rouba tudo. A energia, a clareza, a capacidade de agir. E você nem percebe o quanto isso acontece. A gente cresce aprendendo a se preocupar. A sociedade ensina, preocupe-se, planeje, pense nos riscos. E isso é verdade, até certo ponto. Planejar é importante, ter cuidado é importante, mas existe um ponto em que essa preocupação deixa de ser útil e começa a ser destrutiva. É quando ela não é mais apenas um guia, mas se transforma em uma prisão. E o que é mais cruel é que essa prisão é invisível. Você não vê os muros, não sente as grades, mas está preso. Preso por dentro da sua própria mente. Pensa comigo. Quantas vezes você deixou de agir por medo do que poderia acontecer? Quantas oportunidades você já perdeu porque ficou imaginando todos os cenários possíveis? Todos os desastres que poderiam surgir? Talvez você queira começar um projeto, mas pensou, e se eu fracassar? Talvez você queira falar com alguém, mas pensou, e se a pessoa me rejeitar? Talvez você queira mudar de emprego, mudar de cidade, começar algo novo, mas pensou, e se tudo der errado? O efeito é sutil no começo, mas com o tempo ele se torna cada vez mais presente. Você começa a notar que não está vivendo plenamente, que a energia que você tinha para agir está sendo sugada pela ansiedade do futuro. Que momentos que deveriam ser leves, divertidos ou cheios de significado são tomados por pensamentos de preocupação. E o pior, você nem percebe que a maior parte desses medos nunca vai se concretizar. O medo é sobre o que pode acontecer, não sobre o que realmente aconteceu. E mesmo assim, ele tem o poder de transformar o presente em um fardo. A mente humana tem uma habilidade incrível, antecipar problemas. Durante milhares de anos de evolução, isso nos manteve vivos. Se você visse um tigre à distância, pensar em fugir antes que ele chegasse era útil. Mas hoje, os tigres são diferentes. São preocupações com trabalho, dinheiro, relacionamentos, saúde, futuro. E o problema é que a mente não distingue entre um tigre real e um problema imaginário. Se você ficar pensando, e se eu não conseguir aquele emprego? Seu corpo reage como se fosse uma ameaça real. Palpitação, tensão, insônia, dificuldade de concentração. E a cada preocupação, o ciclo se repete. Você cria o problema, sente a ameaça, se paralisa. E o que era apenas um pensamento, agora começa a dominar a sua realidade. E aí tá uma grande armadilha. Quanto mais você tenta se proteger do futuro, mais você deixa ele fora do controle. O medo cria exatamente o que você quer evitar. Você não envia currículos, não arrisca oportunidades, não se aproxima de pessoas. E o resultado é que o futuro que você teme se torna mais provável. Simplesmente porque você não está agindo. O peso é invisível e o medo não apenas paralisa, ele pesa. Ele pesa no corpo, na mente, no coração. Imagina carregar uma mochila cheia de pedras todos os dias. No começo você nem percebe, mas com o tempo, cada passo vai se tornando mais difícil, cada movimento mais pesado. Essa é a sensação de viver preso pelo medo do futuro. Você carrega um fardo que ainda não existe, e a ironia é brutal. O que você está tentando evitar, muitas vezes nunca acontece. O monstro que você teme é invisível. Ele só ganha força porque você alimenta ele. O presente perdido, enquanto isso, o presente, que deveria ser seu espaço de ação, está sendo desperdiçado. Você está no momento, mas não está realmente nele. Sua atenção está em outro amanhã que ainda nem existe. E cada segundo gasto com medo do futuro é um segundo que você deixa de viver. O futuro é sempre incerto, mas o presente é certo. O presente é tudo que você tem. E é nele que você pode agir, construir, se conectar e sentir. E aqui entra um ponto importante. Você não precisa eliminar o medo, ele sempre vai existir. O que você precisa é aprender a agir apesar dele. Eu vou te dar um exemplo. Se você tem medo de não conseguir um bom emprego, ficar pensando nisso não ajuda. Mas se estudar, preparar um currículo, enviar candidaturas, ajuda. Se você tem medo de fracassar em um projeto, ficar imaginando o fracasso não muda nada. Mas é o primeiro passo, mesmo que pequeno, muda tudo. Se você tem medo de perder alguém, ficar obcecado com essa possibilidade não aproxima ninguém. Mas passar tempo de qualidade, se comunicar, estar presente. Sim, a ação, mesmo mínima, quebra o ciclo de paralisia.
Agora vamos trazer uma perspectiva cultural que ilustra isso perfeitamente. Em Silent Hill 2, o protagonista James anda por uma cidade cheia de monstros e horrores, mas esses monstros não são reais, eles são projeções da mente dele. Sua culpa, seus medos, suas ansiedades, e a cidade inteira reflete o estado psicológico dele. Corredores escuros, neblinas, sons desconectados e desconcertantes. Tudo é um reflexo interno. James não consegue avançar até encarar suas próprias emoções. Cada monstro é um medo. Cada enigma é uma insegurança. Cada esquina é uma escolha que ele teme a fazer. E isso é exatamente o que acontece com a gente. O medo do futuro cria monstros invisíveis. Eles nos perseguem, nos prendem, nos assustam. E quando não enfrentamos esses monstros internos, ficamos presos em nossos Silent Hills pessoais. Quando a gente fala sobre medo do futuro, é impossível não pensar em como a mente cria cenários, monstros invisíveis, situações que muitas vezes nunca acontecem, mas nos domina como se fossem reais. E é exatamente isso que Silent Hill 2 apresenta de forma perfeita. James não está explorando uma cidade assombrada, ele está explorando a própria consciência, os próprios medos, a própria culpa. Cada corredor, cada porta, cada criatura é uma metáfora. Pensa comigo, quantas vezes você sente que está cercado por problemas gigantescos, mas na verdade eles existem apenas na sua cabeça? Quantas vezes a ansiedade cria monstros que não existem? O seu monstro pode ser a preocupação com o exame, com o emprego, com o julgamento de alguém, ou até mesmo com algo que nunca vai acontecer. E assim como James em Silent Hill, nós também podemos caminhar por uma cidade de ilusões, onde cada passo é pesado, cada esquina esconde algo assustador e cada momento é dominado pelo medo. Mas existe uma diferença fundamental. James precisa enfrentar os monstros para avançar, e nós também. Só que na vida real, os monstros são os medos do futuro, e a chave não está em tentar eliminá-los. Isso é impossível, mas em aprender a viver com eles. E ao mesmo tempo, agir. Imagina que você está começando em um novo trabalho. No primeiro dia você sente aquele frio na barriga e pensa: e se eu não me sair bem? E se me julgarem? E se eu cometer um erro que custe caro? Agora você tem duas opções: deixar esse medo paralisar você, tornando o trabalho ainda mais difícil. Cada tarefa um obstáculo intransponível. Reconhecer o medo, respirar fundo e agir assim mesmo. Qual dessas alternativas é melhor? Quem escolhe agir, mesmo com medo, percebe algo incrível. O medo não desaparece imediatamente, mas deixa de ter o poder de paralisar. Ele se transforma em alerta, em foco, em energia concentrada. Imagine um relacionamento importante. Você sente medo de perder a pessoa, medo de ser rejeitado, medo de não corresponder. Você poderia passar dias imaginando o pior, evitando conversas, evitando aproximação, evitando conexão, ou poderia focar em estar presente, valorizar os momentos, se comunicar de forma clara e honesta. O resultado? No primeiro caso, o medo cria um ciclo destrutivo. No segundo, ele transforma em motivação para agir com consciência. O medo do futuro também impacta o corpo. Palpitações, tensão muscular, insônia, falta de apetite, ansiedade constante. E o mais curioso é que o corpo reage como se a ameaça fosse real, mesmo quando ela não existe. É como se você estivesse lutando com um inimigo invisível. Cada pensamento negativo, cada cenário catastrófico imaginário é a lâmina afiada que corta a sua energia. E quando você foca que não pode controlar isso, mais a lâmina dói. E é aqui que entra a ação como antídoto. Porque mesmo as pequenas ações, pequenas vitórias diárias começam a enfraquecer o poder do medo sobre você. Enviar aquele currículo, começar a estudar e fazer exercícios, conversar com alguém que você ama. Todas essas pequenas ações mudam a química interna do corpo e da mente. O medo continua existindo, mas você não é mais dominado por ele. E aqui vai um ponto crucial. A vida é feita de micromomentos. Cada decisão, cada ação, mesmo que pequena, tem impacto. O futuro é a soma desses momentos. O medo do futuro tenta nos convencer de que nada vale a pena, que tudo é arriscado demais, que nada está sob controle. Mas isso é uma ilusão. O que está sob controle é o agora. O que você faz nesse momento constrói seu amanhã. Antes de continuarmos, quero que você faça uma coisa. Respire fundo, olhe ao redor, veja o que está ao seu alcance agora. Esse é o momento mais importante, porque mesmo que o futuro seja incerto, você está aqui, presente, e isso já é uma oportunidade. Agora eu vou te contar sobre a âncora no presente. Funciona assim: observe o que você vê ao seu redor, toque em algo que esteja ao seu alcance, uma mesa, uma cadeira, um objeto que você gosta. Respire profundamente e descreva para si mesmo 3 coisas que você pode controlar nesse momento. O efeito é imediato, a ansiedade diminui, a mente se concentra, o corpo relaxa. É simples, mas poderoso. Vamos voltar para o paralelo de Silent Hill. James enfrentou monstros que eram reflexos de seus medos internos, certo?
Cada passo, cada escolha, cada ação que ele tomou dentro da cidade transformou a história dele. E o mesmo acontece com você. Os nossos monstros são os medos que a nossa mente cria. E cada ação que a gente toma vai mudando essa trajetória. Como eu disse antes, não é sobre eliminar o medo, é sobre caminhar com ele. É sobre aprender que você tem o poder mesmo quando tudo parece incerto e limitado. E isso é libertador. Agora fecha os olhos por um instante. Respira fundo outra vez. Sente o peso que você tem dentro de ti e percebe que você não está sozinho nesse caminho. Todo mundo enfrenta medos, todo mundo sente ansiedade sobre o futuro. Mas a diferença está entre quem escolhe agir e quem escolhe se perder na projeção mental. Você pode escolher agir, você pode escolher o presente, você pode transformar pequenos passos em conquistas reais. O futuro continua incerto, mas você não precisa esperar por ele para viver com um propósito. Lembre-se sempre, o momento mais importante da sua vida é agora, não amanhã, não depois, agora. Volta e meia o medo vai tentar te dominar, mas lembre-se, o presente é a sua força. A sua coragem vai crescer a cada passo. Permita que o medo seja seu combustível, não sua prisão. E acima de tudo, lembre-se, você tem um poder sobre a sua mente, sobre suas escolhas e sobre seu presente. O futuro é uma tela em branco, mas você está segurando o pincel. Pinte o que quiser. Escolha cor, ação, movimento e vida.